Esse aqui é o gráfico de Triple Q, que é o ETF de Nasdaq, que apresenta aí um perfil negativo. A gente teve uma recuperação do mercado, até agora uma zona de resistência consolidada em 370 pontos, né, 370,50, e o mercado deixou um suporte aí em 334,30. O mercado não conseguiu ultrapassar essa resistência e volta a apresentar pressão vendedora nos últimos dias na direção do suporte. A perda desse suporte poderia produzir um pivô de baixa de maiores proporções. Não podemos esquecer que, se nós afastarmos esse gráfico, nós vamos ver um movimento muito amplo de alta desde o fundo aqui, né, do crash da pandemia, né, ainda no início de 2020, quando se descobriu lá o vírus na China e ficou claro que haveria aí uma pandemia global, né, nós tivemos aí um fundo em 165. Desde então, houve a maior intervenção, não só monetária, mas intervenção fiscal da história, e o mercado produziu uma alta muito forte. Foi de 165 até os 409. Se a gente afastar mais o gráfico, nós vamos ver que esse processo de recuperação acontece há mais tempo, né? Desde o fundo de 2008, o mercado produz uma alta sem grandes correções intermediárias, né? Esse fundo aqui de 2008 está em 26 dólares, ajustando aqui por Triple Q, ou seja, foi uma das maiores movimentações de alta da história do mercado financeiro, alimentada aí por sequenciais intervenções das autoridades monetárias e no último movimento, né, no caso dessa última perna de alta, por intervenções fiscais também. Não podemos esquecer que praticamente todos os grandes países do mundo mandaram cheques aí para as pessoas diretamente, facilitaram linhas de crédito para empresas e assim por diante. Então, se a gente observar por esse ângulo, né, de uma expansão muito forte de preços, ainda há bastante espaço para uma correção, né? Não seria estranho o mercado corrigir, por exemplo, até o topo anterior, antes ainda da pandemia, que está em 234, né? Então isso não seria estranho. Uma correção de 60% dessa última mega perna de alta colocaria o mercado em 260 pontos. 260 pontos em relação ao preço atual é uma queda aí de mais 25%, né? Uma queda bastante significativa. Então, não seria estranho o mercado corrigir dentro de uma tendência de alta mais longa, e nós estamos vendo aí o desenho da possibilidade, né, de uma queda se o mercado perder suporte imediato. As médias já estão para baixo, né, o mercado já está fazendo zigue-zagues descendentes, volta a apresentar pressão vendedora. Não há sinalização, por enquanto, de retomada dessa tendência de alta mais longa, né? Perdeu esse canal de alta que estava trabalhando aqui os preços do Triple Q há muito tempo. Então, isso aqui ainda está com um cheiro de mais pressão vendedora pela frente, e o movimento que o mercado faria que mudaria a minha expectativa seria o rompimento desse topo aqui em 370, 371, né, no Triple Q. Dos gráficos aí dos principais índices que eu acompanho, talvez o mais negativo, ou aquele, né, que está com mais cara aí de uma correção, é o IWM, que é o Russell 2000, é o ETF de Russell 2000, que é aí um índice focado em small caps, um índice mais amplo. Então, a gente pode ver que esse mercado ficou vários meses andando de lado, não acompanhou a alta que foi puxada principalmente por Nasdaq, deu uma rompida aqui no início de novembro do ano passado e depois voltou a testar o fundo e perdeu esse fundo, né? Então tem um livro, né, que é Encyclopedia of Chart Patterns, que é um estudo aí sobre quais são os padrões gráficos mais consistentes, aqueles padrões gráficos clássicos, retângulo, triângulo, duplo topo, duplo fundo e assim por diante. E nesses estudos foram identificados os retângulos como os padrões mais consistentes que a análise técnica tem. Basicamente, dois tipos de retângulo em específico.
um retângulo num topo rompido para baixo e um retângulo num fundo rompido para cima. No caso de WM, a gente tem basicamente um longo retângulo no topo, né? Basicamente se formando aqui desde março de 2021, rompido agora para baixo. E esse movimento para testar esse fundo do retângulo agora como resistência, nós podemos chamar aqui de pullback, né? Ou mais especificamente throwback, já que nesse caso rompendo para baixo. Então o mercado vem, testa agora essa zona entre 208 e 213 como resistência e sugere a retomada da pressão vendedora com a possibilidade de testar esse fundo anterior em 188. Né? Esse é o tipo de situação que pode se enquadrar aqui num dos setups que eu trabalho, que seria um setup de correção até uma zona de resistência com a expectativa de retomada da pressão vendedora. A simetria desse movimento, né, olhando aqui para a esquerda do gráfico, sugere a busca desses topos anteriores aqui por volta de 160. E a única movimentação de mercado que produziria para mim uma expectativa de mudança, né, de cenário, um cenário ficando mais positivo, seria o rompimento dessa zona agora de forte resistência entre 208 e 212. Né? Se o mercado vier para cima aqui, ultrapassar com força, com volume, aí nós teríamos uma situação diferente. Mas, por enquanto, este não é o caso. Né? Não é o caso.